Vamos conversar hoje aqui sobre o violino, mas não vai ser uma conversa técnica sobre o violino, não. Vai ser um programa muito interessante com um conjunto de violinistas, um conjunto de mulheres que foram tiradas da antiga Filarmônica Estatal de Leningrado em 1978. Elas fizeram um concurso e dali saiu esse conjunto que hoje em dia se chama as Violinistas de São Petersburgo. Como vocês sabem, a cidade se chamava São Petersburgo. Com o advento do comunismo, passou-se a chamar Leningrado, cidade de Lenin, um dos grandes líderes da Revolução Comunista de 1917. Caiu o comunismo, voltou a se chamar São Petersburgo. Assim é a vida, assim é a política, assim mudam as coisas. Bom, o fato é que elas são umas violinistas muito interessantes e estiveram no Brasil e nós gravamos a estada delas aqui no Brasil. Eram 7 violinistas que fizeram um concurso, uma pianista, e então elas foram aprovadas. Mas eu vou falar para vocês no violino. O violino, ele é uma espécie de líder da orquestra. Cabe uma pergunta: o violino é mais bonito do que o violoncelo? Vocês respondam. O violino é mais bonito que a viola? A viola é a prima pobre da orquestra. Ela aparece, o violino é um violino um pouquinho mais gordo, tem um som um pouco mais opaco, e a viola é muito injustiçada, ela nem aparece às vezes na orquestra sinfônica, tem um som maravilhoso, som feminino, bonito. E o contrabaixo, grandão, tocado com arco na orquestra sinfônica e percutido na música de jazz e na música popular. O violino, no entanto, ele é o herói da história. Reparem, quem é o primeiro músico da orquestra? É o Spala. O Spala é o primeiro violinista, é ele quem afina a orquestra. Se o maestro adoecer, é o Spala que vai tomar conta da batuta e vai reger. É assim. Então, o violino, ele é uma espécie de protagonista. A maior parte nas partituras de música para a orquestra sinfônica está sobre os violinos. E na orquestra sinfônica, os naipes de violino são divididos em 2. Existem os primeiros violinos, varia conforme a orquestração, 12, 15, 16, menos às vezes, e os segundos violinos, também são violinos. Então na orquestra sinfônica tem o violino, primeiros violinos, segundos violinos, violas, em menor quantidade do que os violinos. Violoncelos aqui à direita do maestro. Há uns maestros que botam as violas aqui e os violoncelos ali onde estão as violas. E atrás, os contrabaixos. Essa é a família das cordas. O violino é o menino travesso. Mas o violino pode ser diabólico, o violino pode ser também ele romântico. O violino é algo que muitas vezes toma conta da orquestra, ele é popular. Bem, esse programa nos permitirá mergulhar no universo sentimental russo e nas várias sonoridades do violino. É difícil conseguir uma interpretação comum a 7 violinistas. Por quê? Se cada uma daquelas violinistas fosse ela tocar a música que elas estão tocando, tocaria de um modo, cada pessoa tem uma visão. Mas para tocar em conjunto, é interessante isso, é necessário que todas toquem do mesmo modo. Isso dá uma característica formidável a essas violinistas, que é, digamos assim, a precisão. Parece, vocês vão ver, eu vou falar isso talvez várias vezes aqui, que é um violino só a tocar. E, por outro lado, torna a interpretação um pouco mecânica. Muito bem, elas são, as violinistas, assim, muito preocupadas com a entradas certinhas, com o som permanentemente em uníssono. Uníssono é isso, é quando vários instrumentos fazendo um só som. Reparem como os 7 violinos soam como eles fossem apenas um. Nós vamos iniciar esse nó, Chesnokov. Ela é obra de um compositor finlandês chamado Jan Sibelius. Sibelius é o músico nacional, é o Villa-Lobos, digamos assim, da Finlândia. Ele viveu muito, ele viveu 92 anos, passou por peripécias. A Finlândia é um país que foi invadido classicamente, foi invadido muitos anos pela Suécia, ocupado mais do que invadido, foi invadido pela União Soviética, pelos russos, e consegue no final do século XIX, quando o nosso Sibelius
estava rapaz, homem quase praticamente já, consegue a sua independência e a afirmação da sua nacionalidade. Sibelius é, portanto, um compositor muito interessante, um homem que tem várias sinfonias, uma obra muito bonita. Mas eu vou contar a história rapidamente, um pedacinho de onde saiu a história dessa valsa triste que hoje é tocada no rádio como peça isolada. Essa é uma obra que o Sibelius escreveu para uma peça com o nome tétrico, A Morte. É a história de uma morte e, através da morte da mãe do protagonista, uma porção de acontecimentos dele na vida. No fundo, ela representa aquele mito, através da ideia da morte. Não precisa morrer concretamente, mas o momento em que o filho não é que mate os pais, se torna suficientemente independente e, nesse sentido, vai para a vida. Isso, digamos assim, é o aspecto de conteúdo da peça. Esse filho, que se chama Paulo, lá na linguagem, é um nome diferente, mas é Paulo, corresponde a Paulo, lá em finlandês, ele assiste aos últimos momentos de vida de sua mãe. E ela, ali perto da morte, fecha os olhos e tem uma espécie de um delírio, no qual ela retorna à vida. E ao retornar à vida, ela retorna ao amor, ao encontro dela de amor com o pai do personagem. E ela, então, na imaginação, dentro da agonia, ela dança uma valsa. E não apenas ela, é como se o quarto se enchesse de dançarinos, o quarto ali, o leito de morte dela, se enchesse de dançarinos. E essa valsa tem um caráter de redenção. É muito bonito o cruzamento desses dois momentos, um momento de agonia, de perda, de dor, um momento de enlevo, um pouco até como se a morte fosse essa passagem para uma recordação ou para aquilo que eu chamo o reino dos esplendores. No final, a personagem expira. As 7 violinistas tocam, a meu ver, um tiquinho rápido a passagem mais triste, mas isso é lá com elas, não sou eu quem vai dizer se está rápido ou se deve ser de outra maneira. Mas dá para sentir toda a beleza triste daquele momento e toda a força vital da valsa, essa valsa triste de Jean Sibelius, que as violinistas de São Petersburgo, de modo impecável do ponto de vista da afinação, vão tocar em seguida para nós.
é a Valsa Triste, bonita imagem, bonita imagem. Agora nós vamos ouvir uma elegia. A elegia é uma peça de homenagem, mas que pode ser também uma peça de devoção, devoção religiosa, ou de uma lembrança de alguma figura, de alguma pessoa, a quem interiormente ou até externamente se faz um reconhecimento e se diz algo em homenagem a ela. Essa elegia é uma elegia de Rachmaninoff, muito conhecida. Aqui ela está transcrita para os 7 violinos. É uma melodia triste, de frases longas. O Rachmaninoff é também, ele, como todo bom russo, um compositor extremamente melancólico, extremamente triste. E ele foi, em vida, uma pessoa com crises depressivas. Ele, na juventude, enfrentou uma crise muito grave de alcoolismo. A primeira sinfonia dele fracassou, ele entrou numa crise terrível e fez, inclusive, para a época, hipnose, se tratou, melhorou. Em 1917, quase antes, um pouco da eclosão da Revolução Russa, ele, que era muito mal visto pelas vanguardas lá na Rússia, emigrou para os Estados Unidos, onde veio a morrer em 1943, sem nunca haver voltado à Rússia e sempre tendo vivido com uma paixão pelo seu país. Ele nascera em 1873 e morreu, portanto, em 1943 nos Estados Unidos. Mas ficou famosíssimo. O seu concerto número 2 é famosíssimo no mundo inteiro. O concerto número 3, as suas obras principais são tocadas em todo o mundo. Os críticos falam muito mal do Rachmaninoff porque ele é muito popular, mas ele é um compositor muito interessante, de alto valor. Fiquemos então com este sentimentalismo, no caso aqui bem dosado, mas mal visto pelos críticos, interpretado por esses 7 violinos dessas violinistas de São Petersburgo.
Agora cabe uma peça intensamente amorosa. Nós vamos buscar uma peça de um bailado de um importante compositor russo, mais ou menos da mesma época de Rachmaninoff, o Alexander Glazunov.